Vamos lá, Cláudio, super obrigado por participar com a gente. Hoje a gente está aqui com o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, para falar um pouco sobre jornalismo e mudanças climáticas e mobilidade urbana para todo mundo que se inscreveu e participa do Climate. Cláudio, de novo, muito obrigado. Queria primeiro fazer a primeira pergunta, que é a mais ampla, né? Queria entender como é que você avalia a cobertura de imprensa para os temas de mobilidade urbana e mudanças climáticas. Você acha que os jornalistas têm feito relação entre esses dois assuntos e como é que está a cobertura hoje da imprensa nesse momento de crise em que muitas redações fecharam e etc? Então, acho que tem duas coisas aí. Eu vou tentar responder em duas partes, né? Você pergunta como é que é a cobertura de mudança climática e mobilidade urbana. A cobertura de mudança climática no Brasil, eu acho que ela é muito boa. Uhum. Ela é restrita, super restrita, né? Meia dúzia de pessoas cobrem esse assunto com regularidade, mas essa meia dúzia de pessoas que cobrem esse assunto com regularidade faz um trabalho muito bom. Uhum. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A cobertura de mobilidade urbana, eu não posso falar por todos os veículos de imprensa, mas o veículo de imprensa com o qual eu tive mais contato, que foi a Folha de São Paulo, Uhum. sempre cobriu muito bem esse assunto. Tá. De transportes públicos, né? No meu tempo era transporte público, depois cresceu para mobilidade urbana. A cobertura sempre foi muito atenta e muito boa, porque, enfim, eu acho que no Rio também é o caso, mas em São Paulo isso tinha que ser bem coberto porque era um problema, é um problemaço para todo mundo na cidade. Então, de fato, tem uma atenção muito grande do leitor para trânsito e mobilidade e, consequentemente, uma atenção muito grande dos jornais para trânsito e mobilidade. Agora, se você me pergunta onde essas duas pautas se encontram, eu acho que elas não se encontram. Quem cobre mobilidade urbana, acho que isso ficou muito claro na época dos protestos de 2013, quem acompanha a mobilidade urbana falha em enxergar a mobilidade urbana como um tema essencialmente ambiental. Uhum. E, da mesma forma, quem cobre mudança climática e ciência do clima, muitas vezes deixa de ir até, né, o proverbial buraco de rua e procurar usuários de ônibus e ampliar um pouco esse olhar para as questões de transporte público, enquanto não apenas questões ambientais, mas também como questão de qualidade de vida nas cidades. Uhum. Então, em resumo, eu acho que ainda é preciso fazer as pontes entre esses dois assuntos. Tendo dito isso, eu acho que o lado de lá, né, o lado dos jornalistas de meio ambiente, enxerga isso muito melhor do que os jornalistas de cidades. Tá. Então, a cobertura de meio ambiente foi amplamente desmobilizada nos jornais, é verdade, foi amplamente desmobilizada nos jornais, né? Não preciso ficar aqui chorando pitanga, mas as editorias foram extintas, pessoas foram demitidas, o número de pessoas que cobrem esse assunto caiu para essa meia dúzia da qual eu falei. Mas, mesmo assim, se cada jornalista de cidades que cobre transporte coletivo, que cobre corrupção no metrô, né, a construção do metrô de São Paulo, que cobre as ciclovias do Haddad, usasse esse conhecimento de mobilidade urbana e aplicasse a isso também uma visão de como essas coisas são, na verdade, grandes pautas ambientais, eu acho que a cobertura ia ficar muito mais rica. Entendi. O leitor ia ficar mais bem informado, e eu acho que também até a discussão sobre o que é adaptação, o que é mitigação aí nessa história, poderia vir à tona de um jeito mais completo. Legal. E Foi uma resposta longa para a sua pergunta. Não, foi ótimo. E aí, puxando um pouco esse gancho, Cláudio, como é que você acha que pode ser uma boa porta de entrada para isso, um bom ângulo, assim, para se começar a fazer esse link entre as duas pautas? Será que
talvez falar, por exemplo, de poluição atmosférica e saúde, falar de cidades mais humanas, enfim, qual que você acha que é um bom gancho aí para esses, enfim, a gente está falando para estudantes de jornalismo que daqui a pouco já estão e daqui a pouco estarão em redações de jornais, assim, quais são ângulos legais que eles podem começar a falar sobre esse tema? Olha, os ganchos são vários, Felipe. Por exemplo, a discussão sobre essa maluquice desse projeto que ainda não foi enterrado, portanto, esperem que ele retorne a qualquer momento, esse projeto para liberar carros a diesel, né, carro de passeio a diesel no Brasil. Tem vários jeitos de abordar a questão do carro de passeio a diesel no Brasil. Um deles, e aí eu acho que é uma grande porta de entrada para a discussão de clima, é que essa coisa mata pessoas. Óleo diesel veicular mata pessoas, isso não é brincadeira, isso é comprovado por uma série de estudos epidemiológicos, uma série de estudos laboratoriais. Quer dizer, existe um ângulo de saúde fundamental para essa questão ambiental, e isso, eu acho que se isso fosse explorado mais, pessoas que não têm interesse, né, os leitores que não têm interesse em pautas de meio ambiente, poderiam se enxergar nesse noticiário. Porque mesmo que eles não estejam super interessados em saber das emissões de gás carbônico pelo óleo diesel, todo mundo tem coração, né, talvez o Donald Trump não tenha, mas todo mundo tem coração, todo mundo tem pulmão, todo mundo tem cérebro também, né, enfim, alguns têm mais do que outros, mas essa questão de saúde afeta todas as pessoas, independente de renda e perfil educacional, enfim. Então, eu acho que saúde é o grande foco aí para a discussão desses assuntos. Legal. Cláudio, saindo um pouquinho do jornalismo para a gente voltar daqui a pouco, como é que você avalia as organizações do terceiro setor, a atenção que as organizações do terceiro setor têm dado ao tema? Pode falar especificamente do Observatório do Clima, claro que tem dado muita atenção a esse tema, do óleo diesel, por exemplo, entre outros, mas como é que você vê a organização, a sociedade civil mobilizada em torno do tema de mobilidade urbana e mudanças climáticas? Olha, eu não posso falar muito pela sociedade civil, né? Eu posso falar pela experiência das organizações do Observatório do Clima. São 42 organizações, nem todas trabalham com essa questão. Você tem que entender também que organizações diferentes têm agendas diferentes. Dentro do Observatório, várias organizações têm uma agenda voltada para florestas. E, né, desmatamento, relações entre desmatamento e emissões, biodiversidade, conservação, isso é uma coisa. Agora, existe um conjunto de organizações dentro do OC, eu posso citar algumas, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, em São Paulo, que não é exatamente uma organização ambientalista, é um think tank, eles produzem informação. O ICLEI, né, Governos Locais pela Sustentabilidade, é uma organização, né, como o nome diz, de governos locais, tem dado toda a atenção para esse tema, né, que tem a ver também com a adaptação à mudança climática em cidades, né, construção de resiliência, isso tudo passa por políticas de transporte. E o próprio Greenpeace, né, algumas dessas organizações têm se juntado esporadicamente em São Paulo para ações em relação a, por exemplo, cobrar a prefeitura sobre a questão dos ônibus de baixa emissão. Sim. Mas eu ainda vejo isso como movimentos quase reativos. Entendi. Eu não sei se existe uma grande agenda ainda na sociedade civil no Brasil para pensar transporte público e essa, né, ligação imensa entre transporte público e uso de petróleo, né? O nosso principal fator de uso de petróleo hoje no mundo, né, mas particularmente no Brasil, é transporte. O Brasil, essa semana mesmo, saiu um relatório da Agência Nacional de Energia sobre o mercado de petróleo. O Brasil deve ter o terceiro maior crescimento no suprimento de petróleo daqui
daqui até 2022. Certo. Então, essas questões estão todas diretamente relacionadas com gasolina e óleo diesel. Uhum. Legal. Cláudio, agora falando especificamente para os estudantes, assim, né? Os estudantes, muitos deles trabalham, já fazem estágio em jornais, em revistas e outros veículos de comunicação, muitos ainda não. Queria, enfim, com toda essa experiência, você pudesse passar alguns conselhos para eles, para, enfim, estudantes que estão começando agora nessa carreira e que vão se deparar com um mundo em que vai ser preciso, de qualquer jeito, escrever sobre meio ambiente, sobre mudanças climáticas, sobre todos os outros assuntos relacionados a isso, né? Quais são as principais dicas e como é que eles podem fazer para começar a construir histórias que sejam de fato relevantes, né? Que possam gerar transformação na sociedade, assim. Quais são as dicas e insights aí que você pode dar para eles? A principal dica é que eu dei para minha filha, que eu acho que já não adianta mais dar para esse pessoal, não façam jornalismo, vão estudar outra coisa. A profissão está em crise. Uhum. Mas, enfim, falando sério agora, o jornalismo está num momento de transição. Para a minha geração, é uma transição muito difícil. Uhum. Eu sou de um tempo em que a gente cortava e colava coisas, né? O nosso copy-paste era literal. A gente colava as matérias na página para rodar aquilo depois. Então, né, o famoso paste-up. Pouca gente ouviu falar de paste-up hoje. E a tecnologia, né, essa minha geração, ela chegou, estava saindo, pegou os últimos meses da máquina de escrever e depois se viu cercada de Facebook e Twitter. E foi bem no momento em que justamente a internet desestabilizou completamente o modelo de negócios do jornalismo. Então, o impacto para a gente foi muito grande, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente teve que se reinventar. Agora, eu acho que isso não vai ser de todo ruim para o jornalismo. Foi muito ruim o momento para os jornalistas, para vários jornalistas, no Brasil e em outros países. Mas eu tendo a achar que o jornalismo vai sobreviver e se você está acompanhando a imprensa americana agora, né, depois da posse do Donald Trump, você está vendo que o jornalismo, na verdade, ele não só está vivo, como ele é mais necessário do que nunca. Uhum. Né, então, é um pouco em linhas gerais, né, para terminar essa introdução, o jornalismo vai encontrar um jeito de fazer jornalismo relevante, de continuar sendo relevante, de continuar sendo um instrumento fundamental das sociedades democráticas. Uhum. Vai ser essa coisa de jornal, revista, televisão? Eu tenho sérias dúvidas. Pode ser que volte esse modelo. Mas o que eu tenho visto ultimamente é um número muito grande de startups de jornalismo, né? Pessoas que se juntam, jornalistas que se juntam para fazer jornalismo e criam empresas, criam organizações, tem várias desse tipo no Brasil, algumas vêm se dando muito bem. Então, eu acho que a primeira coisa é que essas pessoas vão ter que, elas já se inserem na profissão dentro desse mercado transformado. Uhum. Então, elas vão ter que entender de muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, você vai ter que entender de codificação, de vídeo, de captação de imagem, de visualização de dados. Acho que visualização de dados é uma coisa que, se eu fosse começar hoje no jornalismo, eu me dedicaria muito a entender e aprender a usar essas ferramentas de visualização de dados. Uhum. Uma coisa cada vez mais presente né, nas plataformas nas quais as notícias estão sendo produzidas, que são basicamente plataformas digitais. Uhum. Então é isso, visualização de dados. Acho que uma coisa que não deveria ser necessário dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, é que todo jornalista, especialmente jornalistas que vão lidar com o meio ambiente, precisam saber inglês muito bem. Uhum. E aí, desculpa se eu tô sendo muito óbvio, mas é que na minha geração isso não era tão óbvio assim. Uhum.
Antigamente era um diferencial você saber inglês, hoje virou um pouco obrigação de todo mundo, né? Você não espera um jornalista que entra no mercado hoje sem ter um conhecimento bem operacional de inglês. E para essa cobertura ambiental / científica especificamente, aí não tem muito conselho para dar, né? Isso é uma questão de muita leitura e muita paciência. Porque você precisa encarar um negócio que as pessoas geralmente acham chato na profissão, que é a literatura científica, né? Artigos acadêmicos, essa linguagem da academia que é muito própria e frequentemente muito hermética. Você tem que ter ali o seu climatólogo particular, né? No seu caderninho de contatos, nada, na sua lista de contatos do iPhone. Você ligar para o fulano e falar: professor fulano, eu não estou entendendo o que significa esse termo, e é assim que você acaba aprendendo. Uhum. Né, o acesso à informação, por outro lado, né, se por um lado está mais difícil e exigente a profissão, por outro lado o acesso à informação ficou muito mais fácil. Sim. Você com 2 cliques no Google Scholar, você consegue encontrar basicamente qualquer artigo científico relevante que você precise sobre mudança climática, inclusive os primeiros papers de 1896 sobre a relação entre gás carbônico e mudança de temperatura. Então, assim, o exercício dessa coisa de contato com fonte, ligação, relacionamento, ele continua sendo absolutamente fundamental para qualquer jornalista. Eu tive experiências recentes com gente muito jovem que achava que jornalismo era cortar e colar umas frases de internet, cozinhar umas matérias que saíram por aí, BuzzFeed, etc. Não é isso, né? Você nunca vai dar uma informação exclusiva, um furo relevante, se você não liga para as pessoas e não desenvolve relacionamentos com pessoas. Então, acho que essa, por mais que todo o resto mude, isso no jornalismo acho que não vai mudar nunca. O jornalismo se faz à base de furo, e furo se faz à base de sola de sapato. Então, enfim, se eu tenho algum conselho útil para dar, gastem sola de sapato. Legal, ótimo. Cláudio, para a gente finalizar, você pode contar um pouquinho sobre o trabalho do OAC e o seu trabalho especificamente lá, por favor, para as pessoas conhecerem um pouco o observatório? Tá, o Observatório do Clima é uma rede, não é uma organização, né? A gente não tem nem CNPJ, é uma rede que reúne, hoje são 42 organizações da sociedade civil, e aí tem um pouco de tudo, tem movimento social, tem organização ambientalista, tem ONGs de pesquisa, e é um pessoal que se juntou para debater políticas climáticas nacionais e tentar influenciar em políticas climáticas, particularmente na esfera federal. A gente tem um trabalho anual de compilação e publicação das estimativas de emissões do Brasil, que é uma coisa que o próprio governo federal não faz. A única instituição que faz isso, ou organização que faz isso, é o Observatório do Clima, um sistema chamado SEG. Recomendo que todos olhem, porque tem um monte de dados interessantes, tem notícia ali a dar com pau, só de brincar com a ferramenta. O site é www.seg.eco.br. E ali você encontra todas as emissões de todos os setores do Brasil de 1970 até 2015. Com qualidade, a qualidade de dados geralmente de excepcional a muito boa. Então a gente consegue ter uma noção muito acurada de quanto o Brasil de fato emitiu nos diversos setores da economia. Essa é uma das principais atividades aí constantes do observatório. No ano de 2015, a gente teve um papel importante também em definir uma barra de ambição para a contribuição brasileira no Acordo de Paris. Nós
criamos uma proposta de contribuição nacionalmente determinada para o Brasil, dizendo que dava para o Brasil se comprometer a chegar em 2030 emitindo 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. E nós gostamos de achar que isso foi importante para forçar o governo a adotar uma meta obrigatória e não uma meta relativa, como se vinha aventando até então, né? O Brasil foi o primeiro grande país em desenvolvimento a apresentar em Paris uma meta obrigatória de redução de emissões, né? Uma meta absoluta, que em vez de projetar um X fictício de emissões no futuro e dizer que a gente vai fazer menos do que aquilo, você se refere ao passado. Olha, a gente emitia tanto em 2005 e vai chegar em 2025 emitindo tanto menos X, né? No caso, menos 37%. Então, a gente tem essa atuação de produção de dados, essa atuação em advocacy e temos todas as organizações do Observatório que cuidam de suas agendas, e a rede tenta fomentar o trabalho dessas organizações sempre que isso tenha alguma ligação com política de clima. E no trabalho de comunicação, basicamente, o que a gente faz é tudo, desde de redes sociais até produção de notícias, né? Tem um trabalho jornalístico no site do Observatório, e eventualmente assessoria de imprensa, embora para não misturar muitas estações, a gente contrate uma assessoria de imprensa esporadicamente quando a gente precisa desse serviço mais pontual. Ótimo. É isso. Mais uma resposta longa, né, para sua pergunta. Foi ótimo. Maravilha, Cláudia. É isso. Super obrigado. Assim que estiver disponível no site do Climate, a gente manda para todos os estudantes e para você também. Tá bom? Legal. Beleza. Valeu, Cláudia. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.